E vamos a mais um programa de cuidado com a nossa saúde. Diagnóstico precoce do câncer facilita o tratamento da doença e aumenta as chances de cura. Mas engana-se quem pensa que para realizá-lo é preciso ter sintomas. O check-up médico periódico procura justamente revelar alterações que identifiquem tumores em estágios iniciais, ainda assintomáticos. Para falar sobre a importância dos exames de rotina no diagnóstico precoce, bem como o papel dos exames de rastreamento, recebo o médico oncologista Dr. Stefano Nunes Lúcio. Muito obrigada, doutor, por vir aqui conversar com a gente. Muito obrigado, Ana, pelo convite. Obrigado, pessoal de casa que está nos assistindo também. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem interessante para esclarecer algumas dúvidas muito frequentes sobre esses temas de screening, rastreio, diagnóstico precoce. Acho que é um tema tão importante. Falar sobre prevenção e diagnóstico precoce é tão importante para que a gente consiga facilitar o cuidado do câncer. Nós temos o hábito de só procurar o médico quando sentimos dor. Infelizmente, é algo cultural, né? E principalmente entre a população masculina. A população feminina tende a se cuidar um pouco mais. E muitas vezes a pessoa só procura quando tem algum sintoma e muitas vezes, mesmo tendo algum sintoma, tende a anuviar, deixar mais leve do que realmente é e às vezes atrasa e retarda para procurar apenas quando esse sintoma fica muito persistente, né? Então, é muito importante a gente fazer exames periódicos, fazer a nossa rotina de saúde, para que seja possível detectar problemas antes mesmo deles gerarem sintomas. E isso é a grande diferença entre você fazer uma investigação diagnóstica e de você fazer um exame de rastreio. Porque o rastreio, ele justamente está ali para detectar uma doença em uma fase pré-clínica, antes mesmo dela gerar sintomas. E normalmente, se a gente faz isso, a gente consegue detectar essa doença, no caso de um câncer, em um estágio mais precoce, com maior chance de cura e até mesmo com menor necessidade de terapias mais agressivas. Tá, mas aí eu vou em qualquer médico para fazer e peço esse rastreio, doutor, eu chego e falo, eu quero fazer um rastreio, eu estou com alguma dúvida, eu quero fazer um diagnóstico, eu quero fazer um tipo de exame. Como eu, como paciente, chego em que tipo de médico para já pedir um exame desse, para começar a fazer esse check-up e começar a ver como que está meu corpo? Infelizmente, não são todos os tipos de câncer que são rastreáveis. Existem políticas, tanto públicas quanto ditadas pelas sociedades de especialistas, que indicam quais são os cânceres em que se é possível fazer o rastreio. De uma forma geral, um especialista na área de clínica médica, ele é capaz de dizer qual é o rastreio necessário para a sua faixa etária. No entanto, pode sim se contar, por exemplo, com uma avaliação de um oncologista clínico, mesmo ou de um cirurgião oncológico, mesmo sem o paciente ter o diagnóstico do câncer para receber as orientações necessárias. Mas a gente tem que lembrar que não são todos os cânceres em que isso é possível. Os que isso é possível são os mais comuns, né, mais populares, né? O câncer de colo de útero, que muitas vezes é rastreado pelo ginecologista. No Papa né, Nicolau. no Papa Nicolau, exatamente. O câncer de mama, que ele é diagnosticado, né, e rastreado através da realização de mamografia, o ultrassom mamário. O autoexame também tão Exatamente. Importante para a gente reforçar aqui, que é o Sim, começo disso, né, doutor? Que é o começo disso, da suspeição. O câncer de próstata, câncer de cólon, câncer de pulmão. Então você começa a ver que quando a gente pensava, talvez até 20, 30 anos, falava de rastreio do quê? Rastreio de câncer de mama, rastreio de câncer de próstata, rastreio de câncer de colo de útero. E agora a gente sabe que outros tipos de câncer, como por exemplo o câncer de pulmão e também o câncer de cólon, né, de intestino grosso, eles também são passíveis de rastreio, já existem evidências científicas e guidelines, diretrizes muito bem estabelecidas para isso, né? Então, cada vez mais a gente vê a possibilidade de detectar o câncer em estágios precoces e aumentar a chance de cura. Por exemplo, se você diagnostica um câncer de mama em um estágio clínico 1, a chance de cura é maior que 90% dos casos. Enquanto que, dependendo do subtipo, se você diagnostica em estágios mais tardios, essa chance de cura já cai para 70%, 50%, 40%, dependendo do subtipo.
E se infelizmente já é detectado numa fase mais avançada, com metástases, a gente consegue, graças a Deus e ao grande desenvolvimento da ciência, controlar muito bem essa doença. Mas aí a cura já é uma situação mais complicada. E a gente fala mais de controle do que de cura quando a doença está muito avançada. Doutor, você citou o exemplo do câncer de mama, também o câncer de próstata. Para quem está vendo a sua entrevista, tem um caso na família. A mãe teve câncer de mama, o pai teve o câncer de próstata. É indicado essa pessoa já fazer esse rastreio? O que é muito importante, né? O que as diretrizes das sociedades de especialistas de oncologia ditam é um pouquinho diferente, até um pouco do que o Ministério da Saúde apregou, mas o que nós temos? Que todas as mulheres dos 40 aos 75 anos de idade necessitam de realizar exames de rastreio de câncer de mama. E uma coisa é importante, se essa mulher tiver um histórico familiar, esse rastreio ele tem que ser iniciado 10 anos antes do caso mais jovem da família em que foi feito. E se nós estamos falando de pacientes que comprovadamente têm uma síndrome genética hereditária, muitas vezes a idade cai ainda mais. Então, é muito importante todas as mulheres conversarem com seus ginecologistas sobre a necessidade da realização de rastreio para o câncer de mama, tá? Além disso, a gente tem que, pensando na saúde feminina, lembrar do exame do Papa Nicolau, que é muito importante, no qual o Ministério da Saúde recomenda a realização do exame do Papa Nicolau para todas as mulheres que tenham vida sexual já ativa a partir dos 24 até os 64 anos de idade. Diverge um pouquinho a recomendação de algumas sociedades de especialistas que, se a mulher teve o início da vida sexual um pouco mais precoce, isso já pode ser também adiantado, não precisa esperar os 24 anos. Tem que fazer um período para esse rastreio? Fiz agora, aí daqui 1 ano, daqui 2, daqui 6 meses. Quando nós falamos dos exames da parte da mama, eles têm que ser anuais, tá? A recomendação é que sejam exames anuais e, a depender da densidade mamária, que muda muito com o biotipo da mulher e também com a idade da mulher, o exame ele pode ser tanto a mamografia quanto o ultrassom de mamas, e eles podem ser métodos que complementam um ao outro. Quando a gente fala do câncer de colo de útero, o recomendado é que esse exame seja realizado de maneira anual. No entanto, após 2 exames consecutivos completamente normais, esse intervalo ele pode ser espaçado a cada 2, 3 anos, no caso do Papa Nicolau. A prevenção da doença se baseia na adoção de hábitos de vida saudáveis e na realização dos check-ups médicos periódicos. Ainda que essas medidas não impeçam sua ocorrência, ao menos possibilitam muitas vezes identificar o tumor antes de se agravar, favorecendo um melhor resultado do tratamento. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, com base nas orientações da Organização Mundial da Saúde, o diagnóstico precoce do câncer se baseia em 2 estratégias: rastreamento e detecção precoce. Doutor, qual a diferença? O rastreamento, ele ocorre na fase pré-clínica da doença, ou seja, antes do paciente manifestar algum sintoma, você faz um teste ou um exame que analisa a chance desse paciente estar com a doença em um estágio assintomático. A detecção precoce, ela também faz parte dessa estratégia, no entanto, ela tem relação, como por exemplo citado, a questão do autoexame. A mulher que está fazendo um autoexame e acha uma alteração, quando ela vai fazer a visita ao médico para pedir para aprofundar esse diagnóstico, essa investigação clínica, ela já não está fazendo um rastreamento. Por quê? Porque já tem um sintoma, já tem um sinal clínico. Não que isso não tenha valor, também tem um grande valor, porque muitas vezes você consegue detectar em um estágio inicial quando você já tem algum sintoma. No entanto, o rastreio, quando a gente fala do termo em inglês screening, ele serve para tentar detectar a doença antes mesmo dela manifestar qualquer sintoma. Um que é muito importante e acaba sendo um grande tabu na nossa sociedade, na sociedade latino-americana, tem uma dificuldade maior de aceitar, é o rastreio para o câncer coloretal.
poucas pessoas sabem que a partir dos 50 anos de idade, as recomendações das sociedades de especialistas dizem que você deve realizar uma colonoscopia, que é o exame que faz um exame endoscópico por via anal e endorretal, que avalia a parede do intestino grosso. E esse exame comprovadamente consegue diagnosticar cânceres de intestino grosso em estágios iniciais, aumentando assim a chance de cura desses pacientes. Por quê? Quando a gente analisa o câncer de intestino grosso, ele é um dos cânceres mais prevalentes. É que a gente pensa muito em mama, próstata, mas o câncer de intestino ele é muito comum e muitas vezes as pessoas só vão atrás de realizar o exame quando começa a ter alguns sintomas, como sangue nas fezes, dor abdominal, dificuldade de evacuação, e aí muitas vezes já é tarde demais. Então, é muito importante que a pessoa tenha ciência disso, que se ela já tem 50 anos de idade, ela tem a necessidade, e esse exame não é anual, não é como a mamografia ou outros, ele pode ser feito com uma periodicidade menor, mas é necessário para todos os indivíduos, homens ou mulheres, a partir dos 50 anos de idade, realizar uma colonoscopia, e isso salva muitas vidas. Um caso bem interessante, assim, para compartilhar, obviamente, sem passar a identidade da pessoa. Eu cuido de uma senhora, né, que tem um determinado problema de saúde, cuido dela por conta de um problema nos ovários. E durante esse segmento com ela, o esposo sempre ia junto e ele já tinha mais de 50 anos de idade. Em conversa, né, eu falei, olha, o senhor já fez? Nunca tinha realizado o exame até então. Então eu, outros colegas que trabalham juntos, solicitamos o exame para ele, completamente assintomático, cuidando da esposa dele com câncer, descobrimos um câncer no cólon sigmoide dele, em estágio inicial, vai ser operado recentemente, e aquela situação, se o médico também não pensa em falar, o senhor já tem mais de 50 anos, já fez alguma vez uma colonoscopia? É tão importante, você consegue mudar a vida das pessoas. E isso eu vejo muito na minha prática diária. A pessoa vai junto com a família, eu vejo assim, o seu marido já fez? O sua esposa já fez? A maior parte dos pacientes nunca fez um exame como esse, não sabe que era necessário fazer. Às vezes não tem informação, né? Por isso que é importante espaço como esse para saber que é preciso, tem que fazer, tem prevenção e a prevenção salva vidas, né, doutor? Sim, sim. Nós estávamos conversando antes de começar a entrevista, você até falou desse cuidado que não é só dar notícia para o paciente, mas é para todo mundo que está em volta, né? É a família, né? Como receber, como dar essa notícia, como preparar quem vai ouvir essa notícia? Isso é sempre um grande desafio, né? Quando a gente cuida de um paciente com um diagnóstico de uma doença oncológica, a gente nunca cuida do paciente só, a gente cuida do binômio família, sociedade, paciente ali, porque é uma situação que gera tamanha comoção, que envolve, em sua grande maioria, as pessoas próximas, sejam familiares ou amigos muito próximos. Então, é sempre muito importante todos estarem no mesmo pé de informação, enquanto profissional, você estar ali para acolher o que o paciente tem a dizer, as dúvidas que ele possa ter, deixar ele confortável para fazer as perguntas, né? Então, uma coisa que eu sempre digo para os meus pacientes é que, assim, no primeiro contato eu falo, não existe nenhuma pergunta boba, não existe nenhuma pergunta que não possa ser feita. Principalmente quando a gente fala de câncer e oncologia, tem tanta informação desencontrada que às vezes a gente encontra na internet, nas redes sociais, ou até mesmo vizinhos, amigos, conhecidos que, por uma questão até de companheirismo, querem dar um pitaco, dar um palpite, e isso acaba não ajudando o paciente. Então, você se colocar enquanto médico numa posição que você está ali para esclarecer as dúvidas do paciente e da família, para eles saberem o que esperar do tratamento, do próprio diagnóstico, do plano terapêutico para ele, é muito importante. E eu gosto sempre de colocar o paciente como a figura central do seu tratamento. O médico está ali para ajudar o paciente a superar esse desafio. Eu faço uma brincadeira, converso assim com os pacientes, quando eu os atendo, eu falo assim que eu gosto de comparar o acompanhamento ou tratamento de uma doença oncológica com uma luta de boxe. O paciente é o lutador, a família é a torcida e eu sou o treinador. Então eu estou ali para ajudar ele a entender o adversário, para aumentar a chance da gente sair vitorioso dessa luta. Então, nunca se deve esconder as coisas, nunca se deve minimizar o que o paciente está sentindo, porque se você põe uma venda nele, ele não vai saber de onde vem o soco. Agora, você preparando ele para a luta, preparando a família para torcer da melhor forma possível, às vezes você consegue a vitória com mais facilidade.
Que lindo esse teu trabalho, que lindo Obrigado. esse amor que você desenvolve, envolve e acolhe seus pacientes. A gente está terminando, mas antes de terminar, eu quero que você deixe um recado para todo mundo que vai assistir sua entrevista sobre a importância de se cuidar, a importância de ir ao médico, a importância de fazer os exames preventivos. Bom, pessoal, então vamos lá. É extremamente importante estar com sua saúde em dia, tá? Além disso, mais importante e mais bacana do que fazer os exames de rastreio e detecção precoce é adotar hábitos de vida e tomar condutas que não só vão te permitir descobrir o câncer mais cedo, mas prevenir o câncer também. Então, uma dieta equilibrada, evitar excesso de bebidas alcoólicas, evitar completamente o tabagismo e outros tipos de drogas, realizar o uso de filtro solar com frequência e roupas ultravioleta, caso você for se expor a muito sol, realizar a vacinação, por exemplo, para o HPV, para as crianças, que pode no futuro erradicar o câncer de colo de útero e de pênis do mundo. Então são algumas medidas comportamentais que a gente pode ter e a gente pode também associar medidas farmacológicas, como as vacinas, por exemplo, que podem diminuir o risco de você vir a desenvolver um câncer. E junto com isso, fazer os exames periódicos necessários, apontado por um médico especialista, um médico de sua confiança, para detectar precocemente. E aí, com isso, a gente diminui o risco de desenvolver e, caso desenvolva, descobrimos em um estágio mais inicial, maior passível de cura. Então, se cuide. O mais importante é você e sua saúde, pois assim você vai poder aproveitar, curtir e cuidar de sua família. Ótimo, recado dado, informação compartilhada. Muito obrigada. Obrigado, Ana, e obrigado a todo mundo de casa. Aprendemos que o diagnóstico precoce do câncer salva vidas, então se cuida, cuide de quem você ama. Até nosso próximo encontro. Aproveita para compartilhar e curtir a nossa entrevista. Tchau, tchau!